Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Bem-vindos ao CMO Summit. Meu nome é Rodrigo Terra e vou conduzir uma mesa incrível para vocês sobre cross-mídia e omnicanalidade. Explicar um pouquinho para vocês o que é cross-mídia, não para vocês, obviamente, mas para o público que está nos assistindo. Eu tenho bastante tempo de carreira e eu comecei a perceber cross-mídia e omnicanalidade quando era televisão, jornal, revista e os meios mais tradicionais offline. Existia uma intenção nossa e uma facilidade de ter a televisão como uma audiência no Brasil todo e uma necessidade de crescer a audiência e de ser complementar. Então a gente falava, não tem só a TV principal que é a Globo, você tem que estar em outras TVs para poder falar com mais gente, apesar da Globo, na época, concentrar bastante audiência, revista, jornal, diferentes revistas, diferentes jornais, e com a vinda da internet, com mais força na publicidade a partir de 2010, 2011, houve uma mudança grande no comportamento de mídia, que eu acho que se expandiu na pandemia, virou uma realidade mais forte. E a complementariedade se tornou mais importante. Então, com redes sociais, o digital em si, o digital out of home, o próprio out of home. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Obrigado por ter aceitado o convite. E, Carol, conta um pouquinho para a gente um pouco da sua experiência com cross-mídia e como você trabalha isso lá no banco. Boa. Bom, eu também, eu comecei a trabalhar com mídia há bastante tempo, aí mais de 10 anos, né, e eu peguei essa fase super que era TV, revista, TV paga, os meios tradicionais, aquela coisa mais linear, né, mas claro que e até me lembro que, assim, quando eu estava até na Hyundai, assim, em 2015, estava fazendo o lançamento da linha HB20, cara, não tinha nem Business Manager no Facebook, a gente tinha que usar uma startup para comprar anúncio na Meta, né, e fazer segmentação na planilha de Excel, a gente ficava modelando ali e tal. Claro que hoje à frente ali do Bradesco, hoje uns 10 maiores anunciantes fica muito mais fácil a gente pensar em estratégias multicanais, em vários pontos de contato, principalmente pelo investimento que a gente tem, mas é claro que também está calibrado ali com o nosso desafio, que é, de fato, falar, eu brinco que o meu target é 18 mais pessoas vivas deste Brasil, né, e claro, cascateando ali com alguns desafios, né. Mas hoje, Terra, assim, a gente tem uma consolidação de meios digitais, né, e isso não vai além de redes sociais, além da internet tradicional ali, ela vai inclusive no consumo de vídeos, que hoje é o principal ali entre os, né, os formatos talvez mais consumidos, e a gente tem uma TV conectada aí roubando espaço, né, de assinantes de TV paga no formato tradicional, né. E aí eu não acho e nunca achei que um meio vai morrer, o outro, porque as pessoas elas têm hábitos de consumo diferentes e que ao mesmo tempo estão em todos os lugares, existe uma sobreposição de alcance, né, e se você não saber exatamente aonde falar, com quem falar, em que momento, cara, você está desprezando uma audiência considerável, né. Então Sim. se eu disser para você que hoje, de acordo com as minhas pesquisas lá que a gente faz, claro que quando a gente pergunta: "Qual banco que você mais se lembra?", né, a gente sabe quais são os meios que mais influenciam. E dentre eles, a gente tem vídeos digitais, a gente tem o OH/DOH, né, e o social, trazendo muito isso. Então, deveria apostar apenas nesses pontos de contato? Não, não, porque senão eu também não estou falando com aquela pessoa 50 a mais, por exemplo, minha sogra, né, que está muito presente hoje na Meta, claro, ali em Facebook principalmente e tal, mas ela ainda recebe ali a revistinha dela em casa que ela lê, e eu Sim. preciso falar de crédito consignado, né, com essas pessoas. Então hoje a nossa estratégia ela passa por todos esses pontos de contato, a gente conta com tecnologias que nos ajudam a mensurar e entender aonde calibrar melhor o investimento, né, mas
passando por tudo isso, assim, acho que mídia é muito mais do que os meios, assim, é você pensar mesmo como que aquela mensagem se adequa ao determinado formato. A gente estava até falando mais cedo, né, sobre, papel de pão, assim, eu já fiz ação, por exemplo, dentro de livrarias que eu queria falar com universitários da classe A, do bairro da Vila Mariana, e na época não tinha DOH, não tinha telas, não tinha nada disso. Sabe o que que a gente fez? Marca livro, assim, marca a página, holográfico, quando as pessoas passavam, aquilo chamava atenção e a gente falava ali da inscrição para o vestibular. Então, assim, é sobre isso, né? Cada vez mais, e eu acho que a tecnologia IA vem para facilitar, ajudar a mensurar e tal, mas eu acho que esse pensamento de trazer estratégias de criação aliada à mídia, de fato, eu acho que é a grande sacada, né? E aí a criatividade precisa ir longe e bora usar IA também para ganhar escala, ganhar, Sim. né, esforço de produção, enfim. Então acho que é um pouco sobre isso, assim. Boa. Ju, você tem uma experiência muito legal de ter trabalhado numa multinacional bastante relevante no mercado importante de mídia, inclusive, e hoje você está numa startup, que já é uma startup consolidada, que já tem uma visibilidade interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de tamanho de empresa e como a Gringo trabalha desde o começo essa questão de branding através de cross-mídia. Legal, legal, Terra. Eu vou pegar já um gancho no que a Carol falou sobre formatos, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Sair ali de um orçamento que você não precisa se preocupar com atribuições diretas e você precisa se preocupar com cobertura para ir para uma startup onde você precisa se preocupar com engajamento, né? Com reconhecimento de marca. Então, acho que o privilégio de eu estar hoje, né, numa startup e o Gringo é porque a gente tem uma cultura de marca, a gente acredita na construção de marca de longo prazo e no valor que ela traz para o nosso negócio, para a nossa aquisição, né, para o nosso relacionamento. E aí, um ponto que a Carol falou, né, trazendo isso para o contexto do dia a dia, né, de como é que a gente muda isso no dia a dia, as mídias são complementares. Qual foi o maior desafio que eu entendi ali nesse segmento? Como é que a gente traz contexto para o dia a dia dos motoristas aí, que a Carol, o target do Bradesco são 18 mais vivos? Isso é um É massivo, né? isso. Mas a gente tem ali Imagina para uma startup que é o Gringo com mais de 80 milhões de motoristas no Brasil. É. Então, assim, é muito relevante você pensar numa startup com o orçamento de uma startup, pensando que o target são 80 milhões de motoristas. Né? Construir relevância nisso, a gente aposta em contexto. Então, eu continuo acreditando, por mais que isso seja difícil, a gente é de fase de agência que tudo era desdobramento, e a gente sabe que hoje não existe mais. A gente estava falando de evento de plataforma, falando, eu sou melhor um que o outro, o meu formato é melhor. Os formatos estão ficando muito parecidos, um que era só até 5 segundos já está virando 5 minutos, 30 segundos, enfim. Então, os formatos estão parecidos, mas como a gente leva contexto para esses formatos? Então, eu acho que o contexto, ele é o game changer Sim. da comunicação, da mídia. O contexto, ele é o que gera a complementariedade, porque a complementariedade da jornada, ela é por mensagem. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a oportunidade que a gente aqui, como profissional que está ali tentando construir reputação, construir resultado de negócio, precisa olhar com cuidado. Então, a grande mudança aí, fechando, né, de sair ali de uma marca grandiosa para uma outra marca grandiosa também, porque dentro hoje do segmento, o Gringo tem 5 anos, mas a gente já tem 7, 8 ondas de tracking de marca, onde a gente acompanha o trabalho que a gente faz, né, além de todas as atribuições que a gente tem ali de crescimento saudável. Então, eu acho que nada supera o contexto. Eu tô acho que copiando alguém aí com essa frase. Desculpa, não sei de quem é a frase, Mas obrigado por ter criado ela, né? Eu acho que nada supera o contexto. Então, a complementaridade e o contexto, elas são game changer na minha opinião. Legal. E Lúcio, me conta um pouquinho, eu queria pegar o gancho da Ju e falar um pouco sobre jornada. Queria entender como você enxerga a jornada ou como fazer uma jornada do cliente e como é que a Eletromídia se prepara ou ela trabalha diariamente para participar de todos os touch points e até interagir com outros meios. Acho que, bom, a gente é a mídia fora de casa, né? No final do dia,
a gente acompanha essas pessoas de várias formas ao longo de todo esse movimento. A eletromídia está presente em elevadores, está presente nas ruas, no transporte, shoppings e aeroportos, entre outras coisas. Então, ao longo de todo o dia, a gente tem uma capacidade de ter muitos touch points, né, gerar muita frequência de mensagem. Acho que esse pelo lado do consumidor, de estar com ele em todos esses momentos. E eu acho que pelo lado das marcas e dessa história toda de omnicanalidade, a gente tenta muitas vezes se aproximar, entregar para as marcas valor para que ela possa realmente considerar os nossos ativos junto com as suas outras estratégias. Então, vocês falaram muito de contexto, acho que a gente trabalha muito isso, né? O contexto de quando a pessoa está no transporte é diferente de quando ela está no elevador, de quando ela está chegando no seu trabalho, ou de quando ela está no shopping. Esse contexto varia muito e quem explora muito isso se dá bem, né? Então, Sim. mostrar sempre o valor desse contexto, permitir cada vez que as marcas consigam acessar esse inventário de diferentes formas. Então, a gente hoje está na programática, permite isso, que também tem essa integração dos canais, né, comentado aqui, e eu acho que também na parte de vídeo. Quando a gente fala em vídeo, a gente também se coloca Sim. nessa posição de entregar vídeo, visto que a gente tem um grande inventário de digital out of home, que permite que as marcas explorem vídeo, seja na TV, no digital, na internet, né, no CTV ou no digital out of home. Então, acho que tudo isso é permitir cada vez mais essa capacidade para todo mundo de usar da melhor forma todos os canais e se colocar cada vez mais como complementariedade de meios para essa eficiência. Legal. Acho que todo mundo trouxe pontos de vista e experiências muito interessantes e complementares também. Um tem o papel de ajudar na propagação, na conexão entre os meios. A Ju falou um pouco de como estar numa startup, com o desafio de uma startup, e a Carol numa empresa estabelecida. Queria pegar o gancho, Ju, assim, o Gringo é uma startup e teve uma necessidade grande, ainda tem, de existir como marca para o público. Acho que o Bradesco tem uma característica de manter a relevância, manter a audiência, crescer o engajamento, mas eu queria que você contasse um pouco como foi o processo de começar, Legal, que eu acho muito importante. legal. A construção de confiança, ela é o início no nosso segmento, né? A gente está dentro do segmento alto, aí fazendo um pouquinho de propaganda, a gente hoje tem mais de 20 milhões de clientes e a gente é o aplicativo mais baixado da história da categoria alto nas lojas de aplicativos. E isso é a visão de hoje, 5 anos do que a gente começou. Então, acho que o início foi a construção de confiança. E aí eu ali no papel de comunicação, para construir confiança do que a gente precisa, meios, mensagem, né, e chegar no target, né? A gente acredita desde sempre na marca, né, como eu falei. Então, desde o primeiro ano do Gringo, a gente já pensava na marca, ou seja, já tinha cuidado de tom de voz. Como é que a gente quer ser percebido? Como é que a gente quer ser conhecido? Então, a gente entendeu ali as dores do motorista e falando, nossa, ele está acostumado a falar, oi, ô Terra, chegou a sua multa. Opa, vai lá que seu seguro vai vencer. Olha, seu carro desvalorizou. Poxa, um pouco de falta de cuidado ali, né, com esse dia a dia do motorista. Enfim, e o carro, a moto, no Brasil, muitas pessoas não têm casa, mas têm carro. Né? É um bem muito relevante na vida do brasileiro. E aí a gente falou, poxa, vamos construir confiança e cuidar desses motoristas que estão meio abandonados aqui no jeito de ser, eles estão muito sozinhos, a experiência, a jornada era muito friccionada. Então a gente começou a olhar essa jornada de como é que a gente, como uma startup, tem o benefício de ser startup também, de eu estou aqui olhando um problema, essa jornada ela é friccionada, as pessoas perdem tempo e dinheiro para resolver uma coisa tão importante que é o carro, a moto, enfim. E aí como é que a gente entra nesse dia a dia deles? Quando a gente começou, é claro, digital, né? A gente precisa ser certeiro, o orçamento ser muito eficiente ali no crescimento da empresa. Vamos para digital, vamos segmentar e vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar no nosso target. E aí
a gente foi super bem nesse início em digital, e aí a gente começou a falar, poxa, digital é legal, mas a gente não pode olhar só digital. E aí, ali depois de 1 ano ou 6 meses, a gente começou a fazer rádio. O Gringo tem 5 anos, mas há 3 anos faz rádio, o que é maravilhoso, Sim. né. Então, aonde a gente entrou no rádio? No rádio, em boletim de trânsito, Uhum. contexto, Sim. né, não é só falácia. O boletim de trânsito, ele traz muito o contexto do motorista, que é: "Cara, você que tá aí em tal lugar, tá ruim, mas vai melhorar e tal, tá vendo trânsito aqui? E olha, o Gringo, o melhor amigo do motorista, já baixou? Baixa lá que vai economizar seu tempo e seu dinheiro". Enfim, então, De onde surgiu o Gringo? da onde Já que a gente surgiu. está falando também de Ah, marca, boa, aí- Lúcio! Tá certo. O Gringo foi o seguinte: os founders, né, os fundadores do Gringo, estavam ali, eles testaram. O Gringo, ele iniciou num teste no WhatsApp. Então, eles começaram a falar com os motoristas no WhatsApp e construindo ali um relacionamento de vou resolver sua dor, que problema você tem. E aquilo começou a dar muito certo, foi bem na pandemia. 2020, onde tudo fechou, as pessoas estavam sem informação e tal. Não era para ser na pandemia, mas a pandemia, né, acabou acelerando, porque o Gringo começou antes da pandemia, em 2019. E aí precisava de um nome para subir na loja, o aplicativo, porque a gente precisava sair do WhatsApp para subir na loja. E aí, enfim, um deles é economista, o outro é mercado financeiro, o outro era de mercado já de tecnologia, enfim, e eles falaram: poxa, olha o que eles já sabiam ali. Enfim, essa foi uma das coisas que fez eu querer vir para o Gringo, que foi, eles já sabiam que eles queriam criar um negócio que fosse o melhor amigo do motorista, sem saber o nome do negócio. Hoje essa é a nossa tagline, o melhor amigo do motorista. E eles fizeram um briefing ali, falando: a gente quer uma marca que pareça que seja um amigo próximo, que pareça que seja alguém personalizado ali para me ajudar a resolver um problema, que eu confie. E aí vieram alguns nomes, um deles foi o Gringo. Eles pegaram esses clientes que estavam ali naquela época testando, então deviam ter uns 30, 40 clientes, e mandaram os nomes que eles testaram para esses clientes, e esses clientes que decidiram. E chegamos no Gringo, que eu hoje sou apaixonada, porque ele tem ele é um substantivo para outras coisas, né? Sim, sim. Ele traz outras coisas, mas desde o início foi muito bom a gente não estar segmentado num nome fechado, que hoje outras empresas aí passam perrengues de querer ampliar, né, o portfólio e estarem fechadas ali num nome, e o Gringo, ele permite uma caixa boa ali, aberta, né, Sim. para a gente trazer um portfólio completo. Enfim, então, voltando aqui, a curiosidade do Lúcio foi, voltando aqui, eu acho que é isso, assim, a gente começou nessa construção, e aí a gente tem períodos de sazonalidade, né, a gente tem, a nossa Black Friday é o IPVA, né, o IPVA, ele é ali um volume de dinheiro, tanto dos clientes como também dos bancos, enfim. Sim. E aí a gente tem um papel muito importante nesse momento, que é lembrar o motorista que ele precisa pagar aquilo, enfim. E aí a gente, nesses momentos de sazonalidade, a gente dá a gente amplia o nosso plano. Então, a gente vai para uma eletromídia, a gente vai para a TV aberta, a gente tem merchan no nosso dia a dia, mas a gente amplia, né, os merchans, porque o merchan, de novo, merchan é um formato que ajuda a construir confiança, né, dependendo ali de onde está o target, enfim. Então, a gente já tem esse mix de meios bem interessante, né, para o que a gente tem de planejamento e tudo, mas sempre olhando, de novo, o contexto, que é, Sim. a gente vai fazer um merchan? Beleza, mas qual é o programa que faz sentido a gente fazer merchan? Em qual momento do programa faz sentido? Aí o cuidado ali cada merchan tem o seu próprio texto que o nosso time faz. Não é aquela coisa de fechamos o texto do merchan é esse, qualquer merchan vai. Não, o programa é tal, o merchan é tal, esse Sim. dia, aquele dia. Enfim, pode parecer óbvio, mas a gente sabe que quem está assistindo sabe que tem desdobramento de merchan, que o merchan que vai para um programa vai para o outro, enfim. Então, a gente toma esse cuidado, assim como mensagem também de boletim de trânsito, ela muda por estado, ela muda por semana, ela muda se tiver algum evento acontecendo ali. Então, a gente se preocupa muito em não só falar da nossa marca, do nosso produto, mas também trazer algum contexto ali que faça diferença na vida do motorista, porque no final do dia isso diz muito respeito à nossa essência, né? Que é fazer diferença e ser o melhor amigo do motorista, enfim. Boa. Carol, a gente trabalhou junto, né? Eu atendi o Bradesco um Sim. tempo. E é impressionante. Eu trabalhei no Unibanco, né? Então eu sou bem familiarizado com o mercado financeiro e com uma conta muito grande, né?
Tem uma necessidade sua de operar com diferentes temas, diferentes públicos, ao mesmo tempo, em diferentes meios. Exatamente. Então tem campanha que está na televisão e não está na internet. Dificilmente isso vai acontecer, mas pode acontecer. Não, acontece, né? Então essa troca de targets e a forma de se relacionar com os targets, como é que isso é feito no banco? Como é que eu olho o ano? Como é que eu olho o meio para poder ter eficiência que é o que a gente busca todo dia? Nossa, é muito isso, né? Porque assim, a gente tem mais de acho que 17 mil produtos, a gente olha o portfólio todo de um banco, né? Uhum. E aí a forma como a gente se organizou, e aí eu falo que é muito nos últimos 3 anos, assim, que a gente consolidou mesmo esse pensamento de estratégia, que é a primeira, assim, a escuta do cliente, escuta de social. Então, muito insight de campanha e as que vão para todos os meios, onde a gente massifica e fortalece isso, é muito, né, entendendo quanto que eu conecto também a necessidade do cliente, negócio e uma mensagem mais assertiva. E a gente dividiu hoje em 7 plataformas de comunicação. Eu tenho comunicações que vão tudo para PF, creche, console, enfim. Eu tenho uma plataforma que é focada em cartões. E por que cartões? Porque a gente entende pela sazonalidade que a gente consegue endereçar também atributos de marca que me geram também ali, porque eu sou consolidada, mas a história do Bradesco vem de um olhar de democratização. Então eu sou consolidada no varejo, Uhum. mas no target alta renda, eu ainda tenho uma considerável ali fatia para crescer. E como eu faço esse rollout para uma marca premium, né? E aí, nesse momento, a gente entendeu que o cartão, associado à sazonalidade de viagens ou outros produtos de incentivo e várias vantagens que a gente tem, inclusive com a pré-venda de ingressos para os shows que a gente patrocina, diversas iniciativas culturais aí que a gente consegue também trazer nesse pilar de cartões, tangibilizando benefícios. Tem a plataforma de agro, que ela também, e aí eu uso muito contexto também. A gente tem um território agro que é composto basicamente por OH, em algumas, a gente tem 100 praças específicas aí, a gente tem estratégias de digital segmentadas para o público e contexto, a gente entra em sites de clima, por exemplo, que a gente sabe que o pessoal do agro olha muito, Perfeito, eu legal. tenho uma escala de conteúdo que eu falo com o Cilevo do agro, enfim, tem o PJ, e aí eu falo com o PJ, que é o médio e o pequeno também, que a gente tem outras necessidades, e eu também uso o contexto para isso, né? E eu tenho a marca, que a gente traz alguns temas institucionais, que é onde eu consigo gerar engajamento, né? Então, a definição do que vai ou não, ela vai muito por essa ótica do quanto que eu tenho ali de necessidade no meu pipeline de negócio, mas o que está ali de oportunidade. Por exemplo, campanha de biojudoca agora que a gente lançou ali no período olímpico. Cara, assim, foi um insight que saiu num fim de semana, em 7 dias a gente pôs a campanha no ar, porque a gente viu que aquele vídeo viralizou do marido da Bia, Bia do Bradesco. A gente botou no ar, assim, foi sucesso, assim, espontâneo, e essa foi uma campanha que a gente cresceu em todas as óticas. Por quê? Porque com a chegada das carteiras digitais, a gente é um banco tradicional, mas a gente tem uma BIA aí, cara, assim, a gente tem um aplicativo tão bom quanto os. A diferença é que eu tenho outras transações aqui, porque eu quero o cliente que quer, de fato, contratar um financiamento para casa, que quer ter uma relação de longo prazo, né? Então, nesse sentido, a gente fortalece ali o pilar de tecnologia, traz esse cross. No social eu trago o engajamento, porque eu preciso ser legal, né? Banco geralmente é visto já como cara mal ali, e, enfim, e aí no social a gente consegue trazer isso. E aí o que vai só para digital é quando eu tenho um olhar muito específico para geração de negócio. Então eu uso base propensa ali, algumas principalmente de produto, e eu consigo direcionar a mensagem adequada para o público específico, literalmente, né? Que hoje outros meios offline ainda não permitem. Sim. Então, eu tenho, por ano, perto aí de mais de 170 demandas de mídia ao mesmo tempo, assim, rolando. Só que o que chega mais forte é o que eu escolho com prioridade, Sim. né? Então, eu acho que o Que digital você ouve de fora. ouço de fora, a gente tem Isso. uma equipe ali de social real time trazendo insights e tal, como falei, isso da Bia surgiu de um insight disso, né? A gente tem ali também
um olhar muito específico para dados, então hoje a gente internalizou a compra de mídia digital, a gente está integrado ali com o CRM, e aí a gente gera sinais em tempo real. Por exemplo, na campanha que a gente soltou uns meses atrás de investimentos, eu estava dizendo para as pessoas que o melhor lugar para se investir é o Bradesco, segundo a FGV, não sou eu que estou falando, Uhum. é a FGV. Cara, a gente foi para TV Conectado, que hoje é, sei lá, 60% da audiência total do Brasil está em TV Conectado. A gente foi para os meios offline, a gente foi para o digital, só que no digital eu vi que eu tinha oportunidade também de falar de outros produtos específicos. E assim, tá, só nessa campanha, mesmo eu não falando para as pessoas assim, venha investir comigo, preencha sua API de investimentos, eu tive ali tipo 15% de aumento em download de aplicativo, Caramba. 23% em aumento de busca sobre Bradesco e, cara, eu tive até incremento em linha de crédito, que eu não estava nem falando sobre isso, né? E aí, com esses sinais, eu consegui também alimentar as minhas linhas que estavam no Always On para os propensos. Então, eu consegui É, amarrar. Vira Então, um é um ciclo pouco virtuoso, sobre né? o isso, tamanho né? como de vocês acaba puxando o mercado É. todo, né? É. Cada movimento ele impacta todo mundo. É, Sim. mas é um aprendizado constante, assim, né? Porque se você fala de um desafio uma grande marca, claro, a gente tem ali ferramenta, investimento e tal, mas assim, convenhamos, como eu consigo ser relevante num contexto que tudo é informação, tudo é Sim. informação. Pô, eu sento pessoa do TikTok, eles falam, "Não, você foi acima da média do mercado." Qual que é a média? 6 segundos. Cara, como que eu consigo passar uma mensagem em 6 E segundos? E você aí, está ali concorrendo com produto não, de cabelo tô e concorrendo com é tudo, isso. né, assim. Exato. Então, acho que você conseguir ter esses gatilhos de atenção, onde for possível, trazer o OH e o DOH nessa construção, faz com que a gente, na jornada, ofereça a mensagem certa, usando segmentação e tal. Tipo, em Lola. Lola, a gente faz um projeto ali também com a Eletromídia, a gente faz um lounge ali, por quê? Porque a gente entendeu que as pessoas usam transporte público para ir, e a gente viu que as pessoas se encontram na estação. Então, pô, vamos lá fazer um ponto de encontro legal ali? Né? Vamos oferecer também um espaço bacana para as pessoas tirarem foto. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, é juntar experiência, comunicação mesmo, mensagem específica, e a mídia acho que só ajuda isso a acontecer, né? Mas é um Excelente. ecossistema. É um ecossistema. Mais do que vivo, né? É mais do que ver. Ô, Lúcio, a gente falou aqui de estar conversando com marcas, grandes marcas consolidadas, cada um na sua proporção. Mas como é que a gente atinge o público de pequena e média empresa, o empreendedor? Que caminho você enxerga para quem precisa aparecer, mas não tem, muitas vezes, nem experiência do que fazer para começar? Eu acho que obviamente, os desafios para quem é menor é diferente, né? Gringo tá aqui, conta um pouco, já não é tão pequeno assim, mas teve seus passos diferentes dos desafios que tem o Bradesco, como tu comentou. E a gente enxergou também um pouco isso como uma oportunidade dentro da Eletromídia. A gente entende que hoje essas empresas elas estão muito calcadas no digital, mas ao mesmo tempo elas buscam outras alternativas para complementar suas estratégias. E dentro disso, a Eletromídia, no final do ano passado, montou uma plataforma para atender o pequeno e médio. Então, no final do dia, a gente também tem uma startup de algum jeito lá dentro. Acho que o Bradesco também tem as suas, né? Tem que estar criando coisas novas e oferecendo soluções muito para ajudar esse pequeno e médio a crescer o negócio e ter muito mais oportunidade. Então, quando a gente criou essa plataforma e abriu isso para o mercado, permitindo que o pequeno e médio escolhesse seus pontos, facilitasse o dia a dia, a gente vê que tem demanda. Uhum. Então, acho que muitas vezes esse cara tem uma dor lá, ele investe ou não, mas ele tem seu dígito, mas ele quer diminuir o seu CAC, ele quer ter mais força na sua região, que foi o lugar que a gente se encontrou, né? A Eletromídia, por ser essa mídia geolocalizada muito forte, foi o espaço que a gente mais procurou para ajudar esse cara. E isso abre essas possibilidades. Mas a culpa, no final do dia, comentei aqui,
era nossa de não facilitar a vida desse pequeno e médio cara, que não tem uma estrutura de marketing organizada, que não tem tempo, que ele está lá resolvendo os Não problemas tem do dia brand a dia, book. não tem brand Brand book, book. mas ele tem um espírito de dono. Aham. Então, se a gente facilita, dá possibilidades e mostra para ele que isso ajuda ele a crescer, que a gente facilita a vida dele com AI, que a gente dá os meios de pagamento ali para ele fazer de uma maneira simples, ele entende isso como um bom caminho. Uhum. Então, para a gente tem sido super desafiador facilitar a vida desse pequeno e médio ao longo desse ano, principalmente essa área até ela ir para a rua. Então, hoje ela tem esses 9 meses de vida aí. Mas a gente a cada dia sente mais gente se aproximando dessa plataforma e dando feedback super positivo, falar, cara, isso complementa a minha estratégia, eu vejo muito valor, as pessoas comentam o impacto que isso tem para o meu negócio e vai reinvestindo e tudo mais. Então, são passos, eu não sei se eu tenho uma longa história com o SMB, né, com o PME aqui, mas a gente vê que ele tem necessidade, precisa ser fácil, precisa ser acessível e, obviamente, ele está toda hora olhando para o resultado dele, de várias maneiras, né? Resultado de venda, resultado de comentários das pessoas mais próximas, dos clientes, tudo mais, então isso ajuda. Eu acho que esse é um caminho enorme a se percorrer. Eu acho que cada vez mais o empreendedorismo faz parte do nosso Exatamente. país, né? E ele tem que ter acesso e caminhos para conseguir aparecer no seu público-alvo, seja mesmo por seu feeling hoje, talvez muito mais que por técnica. Uhum. Hoje eu comando com meu sócio uma startup, que é a Monkin, que vocês conhecem. Eu tenho aqui alguém que trabalhou comigo, um atual cliente e um amigo que está também trabalhando bastante com a gente. E a gente vê como é importante você sair do lugar comum. Então, é claro que você tem que estar no Meta, é claro que você tem que estar no Google, mas você se destaca quando você faz a complementariedade de meios de fato. Então, tá no Eletromidia aqui, que é essa ferramenta que o Lúcio explicou, trabalhar bastante com PR para estar num jornal, para conseguir estar na televisão de alguma forma orgânica, a gente descola da média de uma forma extraordinária. Então, eu acho que a plataforma é muito rica, porque qualquer um, CPF, CNPJ, pode entrar. Você fala o que você precisa, a inteligência artificial já devolve para você. Cria não vou falar KV, mas cria a peça. Uma outra É, linguagem no final até. exatamente. E veicula de uma forma muito simples. Então, é muito interessante, uma oportunidade para quem imagina que nunca pode ter acesso a uma mídia tradicional ou não, começar. Eu acho que, assim, de novo, tem uma série de empresas, eu acho que aqui a gente tem talvez um depoimento muito mais real para comentar, mas assim, que é um ecossistema que ainda está pobre, eu diria, Sim. para atender, né? E cada vez mais a gente tem, como eu disse, o empreendedorismo é o que vai mover esse país, Sim. né? Cada vez mais, mas o ecossistema desse empreendedor ainda é limitado. Eu vejo que é isso um pouco do nosso papel também, é ajudar, né? Bradesco do seu jeito, a Eletromidia do É seu isso. jeito, cada um agregando, porque daí vem coisa, mas eu acho que o depoimento, sentir as dores, acho que a Gringo talvez tenha Eu já mais. tô bem, foi pior já. Mas se tivesse esse produto lá atrás, com certeza a gente já tinha distribuído melhor ali o Sim, nosso sim, sim. digital, né? Porque é isso, você pode fazer uma concentração de bairros, né? De prédios, enfim. Então, até para testes é muito interessante, né? Sim. Para testar mensagem, né? Para ver como é que vem o tráfego, enfim. E Terra falou de PR, tem um caso muito legal de PR para contar para vocês. É bobo, mas é bobo Quer não, é complementar bobo não. também, né? Corta Ajuda. que é bobo, viu? Não é bobo não. É, Não corta, não. não corta não. A gente tem uma feature que é a calculadora de IPVA. Depois outros aí copiaram, normal, faz parte, né? A gente sabe como é que é. É bom. É bom, é ótimo. O CEO fala, é o melhor elogio. Eu falei, Exatamente. beleza. Alguns, exatamente, tá tudo certo. E aí, a gente, trabalhando PR, por que a gente trabalha PR para essa feature? Porque é muito importante para a organização financeira das pessoas entender ali mais ou menos quanto elas vão pagar de IPVA no próximo ano.
E aí a gente trabalhando já, o IPVA é só janeiro, mas a gente começou a trabalhar isso ali em novembro, porque é o momento que vem uma primeira parcela de 13º, né? Então, tem uma entrada de grana ali que são várias coisas que as pessoas precisam pagar no início do ano. Tem matrícula escolar, tem o IPVA, enfim, tem coisas grandes ali. E aí a gente trabalhando no PR, a gente teve historicamente assim um pico de orgânico, porque a gente saiu no valor no final de semana da Taylor Swift no Rio de Janeiro ano passado. E aí a gente tinha, sabe aquele top 5 do Globo.com? Sim. Era Taylor Swift, calculadora do IPVA e a Taylor Swift. Ou Que seja, legal. quando eu olhei aquilo, eu falei, olha a oportunidade do contexto, né? Que é as pessoas preocupadas com, poxa, deixa eu organizar minha grana aqui. Vamos trabalhar esse tema para as pessoas, para a gente ajudar na organização da grana. Olha aqui, é muito fácil, bota aqui o valor do qual é o seu carro, a gente vai te dizer quanto você vai precisar pagar por isso. Enfim, então, de novo, a complementariedade, né, de Perfeito. meios, né, Sem e dúvida. o momento que isso acontece é Está. muito importante, né? E eu acho que tem um ângulo aqui que vale para todo mundo acho que tem esse ângulo, que é prestar um serviço legal, marcante, etc., tem muito valor. As pessoas querem qualquer Perfeito, tamanho de perfeito. empresa. Quando tu está trabalhando, pensando e ouvindo teu consumidor todo o tempo e pensando, pô, como é que eu posso prestar um serviço? Porque serviço te traz a atenção Verdade. para depois trazer alguma coisa mais. Então, para qualquer tamanho de empresa, criar essas coisas, esses momentos, algo que seja expressivo, vale como marca, né? Mas vale como atenção do teu cliente. Fala, cara, esse cara tá me trazendo alguma coisa aqui que tem valor. Deixa eu entender um pouco mais o que eles estão fazendo no todo, mas eu parto sempre de um serviço de valor. A gente, a Eletromidia, olha muito isso desde o princípio para o conteúdo. Ou seja, eu entrego conteúdo muitas vezes para as pessoas que estão convivendo na rua comigo em troca de atenção, e essa atenção vai levar a, a muito mais atenção. Isso, né, vale para a publicidade, vale para essa devolução de conteúdo. Então, que outras coisas? A gente sempre foi entrando nisso. Como é que a gente ajuda a melhorar a vida do cidadão com um abrigo de ônibus? Sim. Como é que eu trago um abrigo melhor? Como é que eu trago uma coisa melhor? Então, cada um dentro da sua empresa, acho que tem essa busca, porque eu acho que isso te leva muito mais longe. E assim, eu acho que tem, assim, a teoria de comunicação é uma marca construída por relacionamento. Isso. Né? E isso é um tipo de relacionamento, né? Você Sim. ser útil, você trazer um serviço ali para a pessoa, uma experiência, né? Você ter uma experiência positiva é uma construção também, né? E você ficou falando de conteúdo, eu me lembro que a gente tinha um desafio muito grande também de ser um pouco assertivo, de falar com o C-level ali do core e tal. E a gente conseguiu fazer um projeto com vocês de conteúdo ali com o Bloomberg, que a gente assina o conteúdo Ah, legal. de Bloomberg dentro de elevadores de prédios de alto padrão, né? E elevador é uma mídia que eu sempre gostei, assim, porque é uma parada que você fica ali, às vezes você tá naquele silêncio, você não quer conversar, mas você fica ali na tela, né? Parado. É anti-constrangimento, né? Não tem Ninguém olha no como outro. você não olhar aquela telinha, Então. né? Tipo, então é uma retenção ali de mensagem, assim, que eu particularmente sou muito fã, Sou assim. suspeito para falar, mas Não gera precisa muito mais, assunto. não precisa mais puxar. É isso que eu ia falar. Ô, Não Ju, precisa eu mais acho que você puxar. precisa chegar. Não precisa mais puxar assunto de vai chover. Você É. pode puxar. Tá vendo? Ou você pode puxar assunto ali do que apareceu, Isso, né? Você fala, exatamente. Eu fiz Nossa, um o ouro, podcast, né? Tá subindo. eu fiz um podcast pro Lúcio, com o Lúcio, recentemente, e ele foi anunciado na Eletromídia. Vou falar em números gerais, assim. Mais ou menos 200 pessoas me mandaram foto e perguntaram Nossa. se era eu mesmo. Você Os não tá meus aparecendo amigos muito. mais próximos, a maioria deles falou que não aguentava mais receber foto minha perguntando se era eu mesmo, é mesmo. para eles. Então, assim, eu já tive em diferentes, já dei entrevista, já tive em diferentes meios, mas assim, a Eletromídia é porque eu preciso, para onde eu preciso estar, é fora de questão. Vou pegar um gancho aqui no papo de vocês também, no nosso papo, que é sobre o eterno dilema, que eu acho que é cada vez menos dilema, na minha opinião, que é awareness versus performance. Bom, Plus. Então, assim, é. mas a última pesquisa da Interbrands que saiu na semana passada falou que das 100 maiores marcas do mundo, por investir no curto prazo, mais na performance e menos no branding,
perderam 3,5 trilhões de dólares em valor de marca. Quando eu estava no Terra, que começou o Search, o Lúcio estava lá comigo, existia um dilema muito grande de se eu for para Search 100%, eu vou deixar de aparecer. Se eu deixar de aparecer, eu vou deixar de ser considerado, as pessoas não vão entender quem eu sou e para que eu vim. E isso é uma bola de neve complicada. E até hoje deve ser difícil, porque assim, o curto prazo é cada vez maior a exigência. Então, como é que vocês lidam com isso? Acho que a Carol pode falar um pouquinho para a gente. Sim. E depois a gente abre para o... Nossa, assim, é o que você falou, né, porque chega uma hora que aquilo satura, assim. É claro que hoje a IA, enfim, consegue escalar muito mais, porque os sinais são muitas possibilidades, né. Mas a gente que tem ali metas específicas de produtos, de crédito, vamos só, assim, cara, assim, chega uma hora que parou, e aquilo só vai aumentando o meu custo de CPA, o meu custo por conversão, né. E aí, qual que é a importância da gente dizer para as pessoas e escalar mais? Porque a ferramenta ela só está indo no literal. Só que às vezes, eu sempre falo isso para o pessoal, eu falo: "Cara, tudo bem que o meu objetivo é gerar tráfego, só que lá a ferramenta só vai entender as pessoas que são propensas a clicar. E se as pessoas não querem clicar e elas querem ver, mas depois ir buscar? Eu não estou falando com elas, Uhum. né. E aí é de um jeito muito simples, assim, para dizer que, assim, fazer awareness hoje é meio básico. Tipo, assim, é uma coisa que performance awareness é complementar e nem consigo ver esse funil que a gente falava, né, as etapas do funil, assim. Porque tudo tem que ser performance hoje. Você falar para alguém que o Bradesco tem as melhores opções de investimento, ou que você tem a BIA e que o nosso cara, eu preciso gerar negócio. É sobre isso, né. Se eu faço um patrocínio cultural, se eu estou ali gerando uma experiência para a pessoa, é sobre negócio. Então, acho que é meio atualmente cada vez mais, assim, de você viver desse gatilho, assim, não é sustentável. A gente tem dentro de casa algumas experiências, a gente lançou o Banco Next há uns anos atrás, e aí a pressão de negócio é startup, é a mesma coisa, tá. Não, é lead, é conta, conta, conta. Tá, mas eu tenho um mecanismo de estratégia de comunicação muito básico que é, primeiro eu preciso dizer para as pessoas que aquilo existe. Depois eu preciso engajar para ter empatia, porque assim, como que eu vou chegar aqui e vou falar: "Oi, eu sou a Carol, sou muito legal, vem comigo". Cara, você nem me conhece, entendeu? E aí, depois dessa construção, aí sim eu falo: "Vamos lá, vem comigo que vai ser legal". Então assim, eu acho que é meio sobre isso, assim, se a gente não faz isso acontecer, que são os steps básicos de comunicação e de relacionamento, não dá para achar que jogar dinheiro ali pode ser bom no curto, médio prazo, mas no Sim. longo não vai ser sustentável, não tem nem como, né. Existe uma propensão óbvia a predisposição de comprar depende de quem eu vou comprar e qual é o meu nível de intimidade e o quanto eu É gosto daquela isso, empresa ou daquela pessoa. é isso. Em crédito, por exemplo, Terra, tem uma parada assim que você vai oferecer crédito via performance, você vai ser super ali, vai encontrar. Por quê? Porque tem muita gente procurando crédito, só que não necessariamente é a pessoa que eu quero que contrate meu crédito. Sim. E aí, eu preciso ensinar a performance, a IA, a achar essas pessoas. E como que eu gero esses sinais? Pelos vários estímulos de awareness. E no gringo? No gringo, acho que primeiro eu vou pegar só fazer uma metáfora do que a Carol falou, que falam que growth chama para sair, mas quem faz você aceitar é branding. É Porque isso. construiu, Perfeito. né, É uma isso. reputação ali sobre: "Poxa, quero", né, É, criou o benefício da dúvida. Porque eu acho que tem muito sobre isso também. Uma marca, ela tem esse papel de construir o benefício da dúvida. Ou seja, você tem ali uma key message que faz: "Espera aí, por que que eu não tenho isso? Por que que eu não deveria pensar no Bradesco para o meu crédito?". Enfim, então acho que esse é o grande papel nesse meio, nessas ondas de quantidade de estímulo e informação que a gente tem. E o que eu acho é que é isso, ele é complementar, e é isso que a Carol falou, é óbvio, né? Awareness é básico, só que precisa de uma mínima estrutura é para isso e isso. cultura.
Eu acho que, assim, os negócios e as marcas, elas precisam ter cultura de construção de valor, que é Isso. o que você falou e o que tem aí na pesquisa da Interbrands. Porque, assim, o que eu vejo muito hoje, converso com outras pessoas, as marcas hoje estão tão preocupadas em estar presentes no digital que elas não estão construindo marca, muitas vezes elas estão construindo identidade. Uhum. Construir identidade é diferente de construir marca. Então, no curto prazo, se você constrói uma identidade, você pode ter um CTA legal, você vai ter um CPV legal, mas você pode não ter o ticket médio que você precisa, É. né, para você sobreviver bem, né? Depende de cada negócio. Então, o que eu acho é que a gente vive um pouco essa era de é muito importante construir essa identidade, né, ter um protagonismo em qualquer meio, né, não ser reconhecido. E a gente vive isso. A gente tem ali uma personalidade que faz 7 marcas. A gente tem dificuldade depois em responder aonde ela está. Acho que é tal lugar. A gente sabe que as pesquisas existem, mas a gente sabe que no dia a dia ali das pessoas é muito complexo você lembrar que tal celebridade representa tal marca e tal produto de tal marca. Porque tem isso também, né? Hoje, uma só marca tem 4, 5 celebridades cada uma ali com subproduto. Então, eu acredito que uma coisa não acontece sem a outra se você quer ter valor de marca, né? Agora, tem um monte de estratégia de sucesso quando você olha no curto prazo, de aquisição, de crescimento de números, que não faz awareness. Depende do segmento, Isso, né? depende muito do segmento, mas que foi o que você falou do Bradesco. O Bradesco, apesar de ser super segmentado, não é segmentado que você falou, estabelecido, você tem ali uma oportunidade, né, no alto valor, Sim, a gente que tem acontece. E produto novo, e aí lançou, e aí abriu isso. ali um espaço de mercado para você ocupar. Enfim, então, o que eu acredito é que é uma complementariedade. É o óbvio que a gente está dizendo aqui, mas as pessoas vão ouvir e vão falar: eu não tenho dinheiro de marca. É, A Guta lá da Purple Metrics, ela fala isso, a marca, ela é uma construção de cultura, sabe? E muita gente De fala, não, longo eu prazo, né? acredito na marca. Ah, mas olha só, o dinheiro aí você se vira. Não, peraí. Se você olhar o dinheiro, né, o orçamento, o budget de crescimento, para você também fazer construção de marca, vai ser sempre muito difícil, né? Porque as coisas precisam andar juntas, mas elas têm estratégias distintas, né? Para a construção de longo prazo é uma estratégia, Sim. né? É uma estratégia. Como é que você enxerga isso, Lúcio? Cara, tem Repetiu o Lúcio aqui, não sei tem porquê, tantos mas... pontos para abordar, e eu estava ouvindo aqui e eu acho que olhando também pelo lado da pressão de resultado, Isso aí. né? Para todos os níveis de empresa, talvez para as startups ainda mais, essa coisa de buscar um investidor e depois ter o investidor cobrando o resultado e como é que eu vou crescer e tal. E a gente sabe que o projeto de marca é fundamental, o equilíbrio entre as coisas é fundamental, mas às vezes ele é uma construção. É a confiança, é tudo isso que a gente vai construindo com o tempo. Tu não compra isso de uma hora para outra, né? Então, essa pressão, eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito por todos, principalmente a gente do mercado, de defender isso e, e colocar o valor disso e cada vez mais ir provando o valor disso no médio prazo. Os caras têm que ter um pouco de paciência com esse lado, mas tu levar esses teus princípios, né, o teu objetivo como empresa no médio prazo é o que vai construir muito mais valor para o acionista. E tem que equilibrar com o curto prazo. É equilíbrio, né, que a gente está falando. Então, acho que um dos ângulos é esse. Acho que ter consistência nas coisas que a gente faz é outro que não é óbvio Verdade. quando as marcas começam, eu quero fazer isso desse jeito, lá eu quero fazer do outro. Não, aqui vamos testar assim. Quando tu olha, Vai se perdendo. tu não olha isso como uma marca única. sim. E aí esse investimento se perde. Sim. Então, acho que consistência é uma coisa que também ajuda muito a, cara, como manter isso? É no digital, é no out of home, é no impresso, qualquer coisa que você vai fazer, no jeito que você fala, no jeito que você tem no seu PowerPoint e tudo mais. Como é que isso está consistente? Isso vai gerar valor de marca, mas esse é a parte da marca, mas acho que o equilíbrio sempre é importante para que tu tenha um resultado de curto prazo e construa teu médio prazo. Nem vou falar de tão longe assim, mas
Acho que esse é um desafio mercadológico, porque a pressão ela é sempre do resultado de curto prazo e a gente acha que o atalho vai resolver. Ele resolve muitas vezes se a demanda existe, se a demanda já está no mercado, né? Tem produtos que às vezes que é uma coisa muito do search, eu preciso achar o chaveiro que eu perdi. Putz, tanto faz qual é o chaveiro, talvez, né? A menos que tenha um cara que já está na minha cabeça muito forte de marca, senão talvez para alguns produtos vai resolver, mas eu tenho que ter esse equilíbrio. Sim. Bom, estamos terminando. Passou rapidinho. Eu queria deixar 2 provocações para quem está assistindo a gente e depois a gente encerra. A primeira, pegando um gancho aqui no que o Lúcio acabou de falar, eu falo que o curto prazo é o antibiótico, é o pronto-socorro, e que o longo prazo é você se preocupar com a sua saúde para não ficar doente. Então, é muito importante a gente parar de ser só curto prazo. É claro que a emergência tem, a meta do trimestre existe, a gente não pode deixar isso de lado, mas entender ao longo do tempo como você fica saudável para propagar o que você tem de essência é importantíssimo para a construção de qualquer coisa, nossa saúde inclusive. E a segunda provocação no passado, estou falando de 20 anos atrás, não existia performance. E ninguém gostava de ficar 6 segundos em frente de anúncio nenhum. Você tinha filmes de marca incríveis, que as pessoas queriam ficar 30 segundos, 1 minuto, porque contavam histórias e engajavam o coração, de fato, de quem estava assistindo. Era entretenimento. Era entretenimento e era apaixonante. O filme da Muitos que Coca tu de final de lembra até ano, o hoje. filme do Banco Nacional. Do Banco Vagalume, do Bradesco. Exatamente, o Vagalume do Bradesco, que eu participei com muita honra ali. Então, essa questão de o resultado pode vir através de longo prazo também, e que, se você parar para pensar, o share era mais ou menos o mesmo do passado, das marcas que ainda existem, e os resultados vinham com muito mais prazer e engajamento. Obrigado, Back to foi um basics, prazer. então. Exato, back to basics. Prazer ter conversado com vocês, obrigado por Obrigada, aceitar o convite. Obrigada. Pessoal do CMO Summit, até a próxima. Aproveitem. Valeu. Oi? Aproveitem o CMO É Summit. verdade. Boa. Obrigado.